Irmãos, o que o Gonçalo falou é mais pura verdade. Quando você recebe realmente, sente a transformação de Deus na nossa vida, você não fica focadinho só naquele negócio. Você enxerga realmente o que Deus está fazendo ao seu redor. Porque a transformação de Deus, ele não impacta só a minha vida, ele vai impactar a vida de todos que estão ao meu redor. A transformação de Deus, ela tem que ser algo que realmente faça diferença na sua vida, mas principalmente na vida daqueles que estão ao seu lado. Porque Jesus, ele fez a diferença na vida de quem? De quem estava ao lado dele. Enquanto ele andou aqui na terra como homem, e depois como Jesus Cristo, ele só fez a diferença, ele só quis fazer a diferença na vida das pessoas. Exortou quando tinha que exortar, curou quando tinha que curar, abençoou quando tinha que abençoar. Só que o que acontece? Nós, com essa visão humana e mesquinha que nós temos, acabamos enxergando tudo aquilo que Deus tem realmente para nós a partir do momento que nós nos transformamos em nova criatura, através dele passamos a viver Jesus Cristo todos os dias. Esse testemunho do Monsalvo é um dos milagres na vida do Monsalvo, e eu tenho plena convicção que todos nós aqui, se sentarmos aqui, faríamos um culto só de milagres em nossas vidas, só de testemunhos, baseado na transformação do que Deus fez na minha vida e na vida de vocês. Mas o importante é que nós possamos entender que essa transformação, ela não é para o meu bem, é para o bem de todos. Porque não adianta somente eu me transformar. Eu preciso impactar. Eu preciso transformar as pessoas. Às vezes ontem, quem me tem na rede social, nós fizemos um churrasco de encontro de amigos que só tem 40 anos que a gente é amigo. Só. Eu 45, a maioria deles lá eu conheci por 5 ou 6 anos. Então a gente se encontrou lá e a gente bate papo, a gente conversa e brinca, é uma zoeira, assim, é uma tiração de sarro. Até um deles olhou pra mim e falou assim: quando a gente estiver com 70 anos, se reunindo aqui, nós vamos tirar sarro da unha podre, do micose de um, da ruga que tá caindo do outro. É isso. Mas, aonde eu quero chegar? Teve um momento onde nós conversamos sobre Deus com alguns deles. Porque a oportunidade da transformação que fez em minha vida, eu não posso deixar passar. E faça na vida das outras pessoas. Convide pessoas, impacte pessoas. Multiplica isso compartilhando o nosso canal do Facebook. Hoje nós estamos só no Facebook, mas daqui a pouco nós estaremos transmitindo novamente ao vivo também pelo YouTube. Então, impacte a vida dessas pessoas, transforme. Se não for para isso, não vale a pena. Eu tenho adotado isso como o norte da minha vida. Se não for para fazer o bem, se não for para impactar positivamente, transformar a vida das pessoas, não tem motivo de eu estar aqui. Não tem. E eu gostaria que vocês também entendessem isso. Se não for para impactar a vida das pessoas, e das pessoas que eu digo, irmãos e irmãs, não é só aqueles que estão ao nosso lado que nós amamos, meu marido, minha filha, meu pai, minha mãe, até aqueles que nós também não gostamos. Porque nós somos seres humanos e nós também não temos a empatia. Nós temos, né, Tiago, de vez em quando aquele negócio, eu não gostei dessa pessoa. Você não precisa desejar o mal. Muito pelo contrário. Você não precisa andar com essa pessoa, mas você tem que amar essa pessoa, transformar ela através do seu testemunho. E principalmente quando ela não gosta de você. Trate ela bem. Você vai ver se ela não vai se transformar. Porque ela vai enxergar a transformação em nós. E por falar em transformação, a palavra que eu vou me basear hoje no texto está em João, capítulo 2, do 1 ao 10. Quem tiver sua Bíblia, fica à vontade para abrir. Quem não trouxe a Bíblia, não se preocupe, porque o Tiago vai transmitir aqui para a gente, né, Tiago? Expor aqui, já está ali. A palavra de Deus, em João, capítulo 2, versículo 1, fala assim: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse:
agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Essa é a palavra que nós vamos nos basear. Senhor Deus Pai maravilhoso, em nome de Jesus, agradeço a Ti, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, porque mais uma vez o Senhor nos traz a oportunidade de estarmos em Tua casa, Pai, recebendo de Ti aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Peço, Pai, em nome de Jesus, na minha infinita ignorância, que o Senhor possa me usar como Teu instrumento, Pai. Fale ao meu coração aquilo que a minha boca tem que dizer. Pois a minha inteligência e o meu intelecto, nada disso é capaz de entender os mistérios que o Senhor tem para nós. Que a Tua palavra venha edificar as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados, diferente do que da maneira que nós entramos. Desde já, Senhor, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Irmãos, a mãe de Jesus foi pedir a transformação da água para o vinho. Só que ela só foi pedir a transformação para Jesus porque ela, primeiramente, se transformou. Como que assim a mãe de Jesus se transformou? Ela acreditou que era possível o seu filho, que até o momento não tinha feito nenhum milagre, porque para quem sabe esse foi o primeiro milagre que Jesus fez, ela confiou e acreditou e levou para ele essa situação. Ela falou: filho, eu me transformei porque eu acredito no seu poder, eu acredito em quem você é, eu sei quem você é e eu sei do que você é capaz. Então, por favor, não estrague a festa dos noivos. Ajude a não estragar a festa dos noivos. Ele falou: mas o que eu posso fazer? Acabou o vinho. Aí o que ele fez? Transformou a água em vinho. Mas não foi qualquer vinho. Foi o melhor vinho. Eu fico imaginando, eu não bebo, mas eu fico imaginando que deve ter sido o melhor vinho que aquelas pessoas tomaram na vida. Porque você viu o rapaz que fazia o cerimonial, o que ele falou? Ele falou: normalmente servimos o melhor vinho para depois servir o pior vinho. Vocês sabem por quê? Depois que tá todo mundo bêbado, não tem mais gosto, né? Então, a galera sempre servia primeiro o melhorzinho, aí a galera ia embora, aqueles mais contidos, e quem ficava pra festa pra acabar. E nesse caso, foi o inverso. Jesus transformou o melhor que já havia aparecido, tomado naquele lugar. E nós? E você? Você está se transformando no melhor que Jesus pode fazer por você? Você está se transformando no melhor, na melhor pessoa que você pode ser através de Jesus Cristo? Como é que tá? Se você olhar no espelho hoje, não precisa me responder, não precisa responder nem para quem está do seu lado, nem cutuca o marido, nem cutuca a esposa, o filho, ninguém. Mas se você olhar no espelho hoje e perguntar: qual é a transformação que Jesus fez na minha vida? Vocês acham que essa transformação até o momento é o suficiente? Vocês acham que essa transformação que está impactando a vida de vocês também impacta a vida de quem está ao seu redor? Ou vocês vão ficar na dúvida se vocês se transformaram? Irmãos, muitos de nós vão ficar na dúvida se se transformou. Muitos de nós vão olhar no espelho e falar: até aqui eu tenho seguido o Senhor, mas o que eu fiz de diferente pelo Senhor? Porque, irmãos, nós estamos aqui a gente não gosta da palavra campanha, porque campanha, infelizmente, remeteu muito a dinheiro, né, Tiago? E não é o nosso caso. Mas nós estamos numa campanha, nesses dias de domingo, sobre transformação. O que nós queremos como cristãos é trazer o intelecto de cada um que aqui está, de cada um que está nos assistindo. Qual é a transformação que você tem vivido e que você tem recebido? Mas principalmente, qual é a transformação que você tem sido? Como é que você tem sido hoje na sua casa? Como é que você tem sido hoje no seu trabalho? Como é que você tem retribuído tudo aquilo que Deus tem feito por nós?
para as outras pessoas. Hoje eu e o Ricardo estávamos conversando cedo e a gente estava comentando, né, sobre várias coisas, e entre uma delas um pastor conhecido, tal, bacana, ele criou um curso que ele, falando do curso, ele falando assim, nossa, hoje nós precisamos lidar com esse assunto dentro da igreja, porque esse assunto é tal, esse. Ele foi linkando vários assuntos, homossexualidade, um monte de coisa ele foi linkando. E realmente, assim, pelo que a gente estava conversando, 100% dos assuntos é muito importante para que você tenha uma igreja sadia, para que você tenha pessoas que saibam lidar com várias situações. Aí no final ele fala assim, só por R$ 97,90. Irmãos, se é tão importante, se precisa transformar a igreja nesses temas, de graça eu recebi, de graça eu te dou. E é isso que nós precisamos impactar na vida das pessoas. O que você tem recebido de Deus? Você tem feito a diferença lá onde você está? Ou você tem cobrado? Porque cobrar não é só dinheiro. Cobrar é você falar que você não tem tempo, às vezes, para falar com a pessoa. Cobrar é, às vezes, a pessoa vir falar com você, Tiago, e você olhar para ela e falar assim, infelizmente eu não posso fazer mais nada agora, não posso fazer nada com você agora, espera um pouquinho. Cobrar é a pessoa acreditar que ela vai vir em você porque você se transformou e ela possa beber da mesma água que você e você não serve um copo para ela. Qual é a transformação que você está vivendo? Essa transformação que estão vendendo aí? Ou a transformação que a gente tem na Bíblia? A minha está no meu celular. Ou a transformação que a gente tem na Bíblia? Que é essa transformação de Cristo. Essa transformação. Nós não podemos nos negar em dividir aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas com outras pessoas. De novo eu desafio vocês, quando vocês olharem no espelho, quantas pessoas vocês vão ter certeza que vocês impactaram e transformaram a vida delas, assim como Jesus transformou a nossa? Quantas pessoas? Irmãos, tem lugar aí que está cobrando para transformar. Não é, Ricardo? O pessoal está cobrando escola bíblica. Vocês estão sabendo disso ou não? O pessoal está cobrando escola bíblica. Nós temos aqui de graça. Porque de graça nós recebemos e nos transformamos. E de graça nós queremos entregar e transformar as pessoas. Nós queremos que cada um de vocês saiam daqui discípulos de Jesus, não da comunidade com Cristo, do Tiago, do Ricardo, do Aislan, do Gilson, discípulos de Jesus, transformando as pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora, elas precisam ser transformadas por Jesus. Não por Petit, Tiago, Aislan, Ricardo, Gilson, qualquer pastor que suba aqui. As pessoas estão vendendo, porque eu sou o cara, não é mais Jesus que é o cara. Essas pessoas não estão transformadas. Elas estão, a palavra não é nem se transformando, mas elas estão, eu acredito que, abusando. Elas estão pegando o intelecto das pessoas e, irmãos, se a gente refletir, quanto mais humilde a pessoa, e não estou falando humilde de financeiro, tá? Cultural. Quanto mais humilde a pessoa culturalmente for, mais temor ela tem baseado em fé. Mais fácil de você corromper. Tudo que você falar, ela vai acreditar. Ela vai fazer. O que nós estamos fazendo? Tiago, a transformação que Jesus fez na sua vida até esse exato momento tem servido para você abrir o olho das outras pessoas para que elas passem a enxergar realmente a transformação necessária para o meu coração, para que eu possa viver Jesus e ir para a eternidade, que é o mais importante, irmãos. É maravilhoso você andar de carro zero, é maravilhoso ter uma casa de 500. Eu não gostaria de ter uma casa muito grande, porque dá muito trabalho. Mas uma casa grande, piscina, isso, aquilo, outro, é maravilhoso. Mas se tudo isso depois acabar e você não for para o céu, sinto muito. Ô Fer, foi com você que eu falei sexta-feira, né, Fer? Na hora que a Fer entrou aqui, falou, nossa, que calor. Eu falei, só pra gente sentir como deve ser lá embaixo. Se aqui, esse bafinho, nós não estamos aguentando, imagina você viver a eternidade queimando. Para isso, para que nós não soframos isso, eu preciso me transformar. Mas principalmente, ser a transformação na vida das pessoas. Irmãos, quando eu passar a ser a transformação, quando você passar a ser a transformação na vida das pessoas, é porque tudo aquilo que está escrito de
Gênesis, Apocalipse fez efeito na sua vida, te transformou. Se você conseguir transformar uma pessoa através da palavra de Deus, é porque a palavra de Deus te transformou. E aonde nós estamos nesse meio? Porque nós também temos que ser coerentes. A transformação é diária. Diária não. Segunda a segunda. É segunda a segunda. O que nós falamos aqui já passou, o testemunho do Gonçalves já passou, o que eu estou falando agora está indo, daqui 10 segundos eu não sei o que vai acontecer. Então a transformação, ela é uma metamorfose, vocês concordam comigo? Cada dia a gente... Qual é a transformação que eu quero ter na minha vida? A transformação baseada naquilo que Jesus fez e os seus discípulos escreveram, usados através do Espírito Santo, as pessoas, a Bíblia que foi deixada para nós, que é um GPS, que é um norte para onde eu tenho que ir, ou aquilo que eu acho que é certo e conveniente para a minha vida. Irmãos, às vezes, até eu e o Ricardo a gente fica brincando, conversando, né? A gente às vezes manda uns vídeos que a gente vê, né? Ele manda para mim, eu mando os vídeos para ele, tá? A gente fica vendo os negócios. Irmãos, a humanidade ela tá indo por um caminho que tá difícil. Tá difícil. A humanidade ela tá indo por um caminho, e assim, não é só Brasil, tá? É mundo. A humanidade ela tá indo por um caminho onde nós não vemos uma saída. Onde nós não vemos, se nós não formos a transformação, uma saída. A humanidade está indo por um caminho onde, se eu puder tirar proveito e te prejudicar, eu vou, o problema é seu, se vira. A humanidade está indo por um caminho onde Deus aceita tudo. A humanidade está indo por um caminho onde Jesus é amor, e por ele ser amor, ele aceita tudo que eu faço. E não é assim. Não é assim. Ele vai aceitar aquilo que eu me transformei, seja bom ou ruim. O bom vai fazer eu ir morar com ele. O ruim é fazer eu sentir um calorzinho um pouquinho pior do que eu estava esses dias. Um pouquinho só pior. Só que para a eternidade. Daqui a pouco muda a estação. Daqui a pouco entra o outono. Depois inverno. A gente vai, aí nós vamos começar a reclamar da chuva. Aí depois nós vamos começar a reclamar do frio. Aí depois a gente começa a reclamar do pólen da primavera que dá rinite em todo mundo. Não é isso mesmo? O ser humano não é assim? Então nós vamos começar a reclamar de tudo. Só que o que a gente vive aqui é transitório. Agora, você quer viver o calor eterno? Ou você quer viver, como o pastor Gil sempre falou, né? 22 graus, temperatura ambiente, sem briga, sem doença, aquele mato verde bonito, assim, só louvando, agradecendo, engrandecendo. O que você quer? Só que para isso você precisa se transformar, se habilitar. Ser transformado por Jesus para se habilitar como embaixador de Cristo para transformar a vida das pessoas. Irmãos, vocês pensam que naquele casamento, se Jesus se nega a fazer a transformação da água para o vinho, aqueles noivos iriam virar chacota daquele lugar? Porque tinha, pelo que, né, o texto não fala, mas pelo que a gente entende, ainda tinha muita gente na festa. Porque a preocupação é que acabou o vinho. Então, entende que ainda rolava a festa. Se Jesus não transforma, não faz essa transformação, esses noivos seriam chacota pro resto da vida naquele lugar. Mas Jesus, assim como ele fez comigo e faz com vocês, transformou por o melhor. E impactou todas as pessoas que estavam lá dentro. As pessoas será que tinha naquele casamento? 50, 100? Sei lá. Não dá pra saber. Podia ter até 1.000 pessoas. Pela quantidade de vinho tinha gente, né? 3 de 80 a 120 litros, pô, tinha gente lá. Tinha bastante gente. E aí Jesus fez o quê? Honrou, fazendo a transformação. Se você hoje, até esse exato momento, ainda não conseguiu enxergar a transformação, ou não viveu ainda a transformação, converse com Jesus. Faz igual a mãe dele fez. Jesus, o bicho vai pegar água. Acabou o vinho aí. Mas o que a gente tem pro lugar do vinho? A gente tem água. Então, pera lá, manda encher lá um negócio de água lá que eu vou resolver esse problema. Transformou. Se você hoje, na hora que você chegar na sua casa, for escovar o dente para dormir, olhar no espelho e não enxergar nenhuma transformação de Jesus na sua vida, faça como a mãe de Jesus. Confie, se transforme, dê o primeiro passo, aceite
que ele pode te transformar. Vou dar 2 exemplos para vocês. 3. O primeiro deles, Davi. Quem conhece Davi? Pouca gente, hein? Acho que só a Graca conhece o Davi, porque só ela levantou a mão. Quem conhece Davi? Tá. Quem conhece também a parábola do filho pródigo? Todo mundo conhece. Vocês concordam comigo que essas 2 pessoas foram transformadas? Vocês concordam? Davi foi transformado e o filho pródigo foi transformado. Só que um foi transformado de que maneira? Lado bom. Ele nasceu, o pai dele, por ele ser a raspa do tacho, por ele ser o último, o pai dele não honrava. E era tradição, não é que o pai era ruim. O pai não honrava. O que ele fazia? Enquanto os outros irmãos, todos os outros iam para a guerra, iam para não sei onde, o que ele fazia? Ficava tomando conta lá no mundo das ovelhas, às vezes as piores ovelhas, mas estava lá. Ele aceitou aquilo para a vida dele como uma transformação que Jesus tinha para ele. E Deus, na realidade, tinha para ele. Ele aceitou, ele se transformou, ele nunca, pelo menos eu não vi nenhum texto resmungou. Falou, pai, isso não é para mim, eu não quero. A única vez foi quando ele quis guerrear, que o pai não queria, mas não resmungou. Então, ou seja, ele passou por uma transformação porque ele quis passar por uma transformação. Filho pródigo, ele passou por uma transformação porque ele quis? Alguém pode? O Monsalvo falou o quê, Monsalvo? O filho pródigo não passou por uma transformação porque ele quis. O filho pródigo teve que pagar o preço para passar pela transformação. Ele saiu de casa, ele saiu da presença, ele gastou tudo, não tinha o que comer, não tinha o que fazer, não tinha onde dormir, para daí ele falar, deixa eu me transformar e voltar para o meu pai. Temos essas 2 transformações. E temos uma terceira transformação. Vocês lembram da mãe das botijas de azeite? História da mãe, as botijas de azeite, que o pai faleceu e devia para Deus e o mundo e queriam pegar os 2 filhos e tal. Ela se transformou por quê? Por amor, como foi Davi. Ela se transformou como o filho pródigo, sofrendo, ou ela se transformou por desespero? O caso dela foi desespero de causa. Ela falou, vem vir no profeta, ou eu vou no profeta e ele resolve meu problema, ou vai assar minha batata. Qual dessas 3 transformações você quer ter na sua vida? Qual dessas 3 transformações você quer levar as pessoas que estão ao seu lado? A transformação do amor, de Davi, a transformação da dor, do filho pródigo, ou a transformação do desespero da mulher das botijas de azeite? E não se enganem, você vai se transformar. De um jeito ou de outro, você vai se transformar. Ou no amor, ou na dor, ou no desespero. Podemos linkar até outros, mas os principais são esses. Qual deles você quer ser? Qual transformação você quer sentir? E qual a transformação você quer passar às outras pessoas? Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por isso que eu falo, a Bíblia é o nosso GPS. A Bíblia é o nosso... Se eu leio atentamente, eu percebo as coisas que estão acontecendo. Filho pródigo é uma parábola, mas usando. Cara, ele queria o quê? Ele queria ir pro mundo. Eu só aceito de qualquer jeito mesmo. E foi. E gastou tudo que tinha. Fome, frio, não ter onde dormir, desespero, dor. O que ele fez? Voltar pro meu pai. Só que para ele voltar pro pai dele, ele teve que se transformar. E quando ele chegou para falar com o pai dele, o que ele falou, Tiago? Você lembra? Não sou digno mais de ser seu filho, mas me aceite como seu servo. O que o pai fez? Vem, filho. Pega a capa lá para ele, vamos pôr aqui, dá o anel de novo. O anel, eu também não sabia, tá, irmãos? Eu fui aprendendo com o tempo. O anel era o que assinava, né? Então, uma família muito tradicional, eles tinham um anel que assinava as coisas. E esse pai devolveu tudo pro filho. A mulher da botija, desespero. A gente não sabe o que o marido fez para deixar ela daquele, o falecido, para deixar ela daquele jeito. Sem nada. Mas o que a gente sabe é que ela ficou em desespero. E o desespero transformou ela, porque a última saída dela era o profeta. Hoje, nós não precisamos buscar o profeta. É só buscar Jesus. Dobre o seu joelho. Senta na sua cama.
Está dirigindo? Conversa com ele. É só falar com ele. Você não precisa de mais nada. Você não precisa pagar. Você não precisa sacrificar. É só falar e mostrar a ele a transformação que ele tem feito na sua vida. Como nós vamos impactar as pessoas que estão aí sendo enganadas, as pessoas que estão aí sendo jogadas ao mundo, se eu ainda não aceitei a transformação? Eu que venho, que ouço, que leio, que teoricamente estudo, se eu não fui impactado, como eu vou impactar, como eu vou transformar? E daqui para frente vai ser pior, irmãos. Nós vamos ver muitos absurdos aí dentro de igrejas. Muitos. Daqui para frente, nós vamos talvez nos escandalizar mais com o que vai acontecer dentro da igreja do que o que acontece no mundo. Porque o que acontece no mundo eu já espero. Agora, o que acontece dentro da igreja, em cima dos altares, isso eu não espero. Isso eu não esperava. É tão... Quando você consegue entender a transformação e receber a transformação da palavra na sua vida, e eu não sou melhor nem pior do que nenhum de vocês, a diferença só é que eu aceitei que essa palavra tem efeito na minha vida e eu deixei ela transformar a minha vida. E você começa a enxergar certas situações que fala, não é possível. Aí você conversa com algum amigo, igual eu sempre converso com o Ricardo, ele fala, é possível. Está acontecendo. Você vai dizer, nós temos a obrigação de não deixar mais isso acontecer. Até quando? Até quando nós ficaremos sentados, ouvindo, recebendo, engordando da palavra e não multiplicando e não dividindo essa transformação? Até quando? Irmãos, falar de transformação não tem como não falar de uma maneira clara, uma maneira real, uma maneira que talvez você não queira escutar. Mas é preciso. Até quando aquelas pessoas que você ama continuarão sendo enganadas? Até quando as pessoas que você ama, as pessoas que você convive, não passarão pela mesma transformação que nós estamos passando e recebendo de Cristo? Não dá. Nós precisamos, como realmente adoradores de Cristo, embaixadores de Cristo nessa terra, nós precisamos realmente nos posicionar como pessoas transformadas e transformar o mundo aí fora. Mas o mundo é muito grande, comece transformando sua casa. Veja como é que estão as pessoas que estão ao seu redor, se elas estão sendo impactadas pela mesma transformação que você julga que você está sendo transformado. Porque se você não está transformando quem está ao seu lado, me desculpa a sinceridade, você também não está sendo transformado. Vocês já viram um estudo que diz que nós somos o reflexo das 6 pessoas mais próximas de nós? Quem são as 6 pessoas mais próximas de você? Você é a que influencia ou é a que é influenciada? Você é a que transforma ou que é transformado? Você é a que acha que tudo pode, depois, Deus perdoa, Jesus perdoa porque Ele me ama e tá tudo certo? Ou você é a pessoa que realmente, quando alguém do seu lado erra, você fala para a pessoa, Tiago, não é assim. A palavra de Deus não fala assim. E não é por você, pela palavra. Toda vez que esteve aqui no culto do aniversário do pastor Gilson, eu falei, várias vezes o pastor Gilson, ele veio, exortou e falou um monte, mas nunca sem estar pautado pela palavra. E é isso. Agora, os outros, aqueles que dependem de nós, aqueles que dependem da minha transformação e da sua transformação, serão impactados ou não? Faz uma introspecção, Tiago. Pense. Será que aquele passageiro que você pegou no Uber, você impactou? Você é uma pessoa que talvez você nunca mais vai ver na vida. Mas você precisa se preocupar se ele se impactou, se ele está se transformando através do louvor que você ouve, através da palavra que você falou. Irmãos, e aqui, mais uma vez eu vou falar para vocês, que eu já falei várias vezes, não sejam, pelo amor de Deus, cristãos chatos. Outra coisa que o pastor Gil sempre falou também, né? E o que é ser um cristão chato? É aquele cara que acha que só você tá certo, que é tudo do meu jeito. Tudo tem um jeito de falar. O jeito certo não é o seu, o jeito certo é o que está na palavra. Agora, como eu vou passar para a pessoa?
Eu vou tentar fazer ela engolir de uma vez só? Ou eu vou transformando essa pessoa até que Jesus ele se transforme, aceite a palavra e Jesus venha e complete a transformação? Como eu vou agir? Como você vai agir? Como nós estamos agindo? Vocês já pararam para pensar, irmãos? Eu gosto de falar isso aqui sempre, vou falar sempre. Vocês já pararam para pensar que vocês podem subir, seu filho não? Ou pior, ele subir, você não? A pessoa que você ama, que você dorme do lado, de mãozinha dada, passeia, te amo, ela pode subir, você não? Sabe por quê? Porque talvez você não está transmitindo a ela a transformação que ela precisa entender e receber. Que talvez você tenha. Talvez você seja aquela pessoa que vem aqui no culto, se alimenta, sai daqui desse tamanho e não divide com ninguém. Irmãos, não dá mais. Não dá mais. Olhem para trás, por favor. Todo mundo, olha para trás. Olhem para trás. O último banco não precisa, Fran, porque não tem outro banco vazio atrás de você. Quantas pessoas vocês acham que caberiam aqui dentro ainda hoje? Quantas pessoas? Quem chuta? Quantas pessoas tem hoje aqui? 50? Não tem 50, né? Quantas pessoas tem aqui hoje? Quem contou? Vai, 50 pessoas. A capacidade do templo são 300. Tem 250 pessoas que nós não colocamos aqui dentro. E você sabe por que nós não colocamos aqui dentro? Porque talvez eles não enxergam transformação em nós. Porque se eles enxergassem transformação em nós, eles estavam aqui do nosso lado. E eu me incluo, tá? Porque eu não tenho ninguém que eu convidei aqui. O Monsalvo, né, Monsalvo? Você me salvou, né? Que eu fui quem te convidou lá atrás, né? Monsalvo me salvou. Mas é verdade. 50 pessoas nós estamos aqui. Caberia mais 250. 5 para cada um. Quantas pessoas tem na sua família? O Tiago eu não vou perguntar porque tem que vir de cometa. Mas, deixa eu ver. Keila, quantas pessoas tem na sua família? Só precisávamos de 5. Na minha família, que mora aqui em Sorocaba, do meu lado, tem meu pai, minha mãe, minha irmã e 2 sobrinhos, 5. E do lado da Carol tem 88. Também tinha que vir de cometa, que tem gente pra caramba. Não tem ninguém aqui. Será que eles estão enxergando a transformação em mim? Ou será que a transformação que Jesus tem feito em mim não está impactando na vida deles porque eu não abro minha boca para impactar, para mudar, para levar? Petizinho, quantos amigos você tem, velho? Você é um cara do bem, velho. Você é um cara gente boa pra caramba. Você deve ter um monte de amigos. Um monte. Quantos estão aqui com você hoje? Desses amigos que eu tava lá ontem de 40 anos, quantos estão aqui comigo hoje? Será que essa transformação que a gente tem vivido e a gente acha que tem feito realmente é a do caminho certo? Ou será que nós também estamos aceitando aquilo que a gente vê? Jesus aceita tudo, né? Lá na frente, a gente, né? Conversa, joga o chaveiro e tá tudo certo, irmãos. Não tem chaveiro. Vai ser sim, sim, não, não. Vem aqui que eu te conheço, a porta de mim que eu não te conheço. Ponto. O meu maior problema é se eu estiver na fila do eu te conheço e minhas filhas não. Ou elas tiverem e eu não. Porque eu não posso salvá-las, mas a obrigação de ensinar é minha. Quantos, os apóstolos de exemplo de novo, Petizinho? Quantos amigos você tem que não conhecem esse Jesus que você conhece por ter um pai pastor, uma mãe pastora, que talvez a gente não falou? Quantos amigos eu tenho que talvez eu não falei isso para eles? Que muito provavelmente, se eles não se endireitarem, não se transformarem, não andarem no caminho do Senhor, automaticamente eles estarão do lado de quem aparta de que eu não te conheço. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? Eles estão vendendo o evangelho do lindinho. Ai, que lindo, porque se ele te deu, você tocou, vocês... Irmãos, não é isso. Seguir Jesus Cristo é a coisa mais fácil do mundo, desde que você esteja disposto a abdicar de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Mas eu posso te afirmar que aquilo que eu abdiquei até o momento, o que Jesus me supriu é infinitamente maior do que eu tinha. Infinitamente. Talvez só a Elaine entendeu. E só ela deu glória a Deus. Porque se você está aqui, você também abdicou de muita coisa e o que ele te entregou é infinitamente maior do que você tinha. E só a Elaine entendeu. Porque só ela deu glória a Deus. Aê!
Dei uma segunda chance e agora só o Gonçalves entendeu. Tiago entendeu. A irmã Neide entendeu. Mas ninguém. É assim que vai ser. Se a gente não consegue se transformar aqui dentro, uma brincadeira que está sendo proposta para que você fale um glória a Deus ou um amém, você acha, sinceramente, faz uma introspecção, você acha que lá fora você vai falar alguma coisa para alguém de Jesus? Aqui estamos entre irmãos, entre amigos, entre cristãos que, teoricamente, usufruem, ou dê o nome que você quiser, da mesma fé, do mesmo Jesus. E você não conseguiu entender que era para você falar um glória a Deus, porque Ele te deu mais do que você abdicou. E Ele tem muito mais para te entregar. Aleluia, moçal, pelo menos um. Ele tem muito mais para te entregar. Vocês sabem por quê? Porque a eternidade é o que nos importa. Aonde eu vou passar? Se você começar, irmãos, se eu começar a olhar nos detalhes, eu vou ver o quanto eu acho que eu sou transformado e o quanto nada me transformou. Comece a olhar nos detalhes. Eu brinco com esse negócio de glória e tal, cada um tem um jeito. É brincadeira, tá, irmãos? Mas é algo pra gente pensar. É algo pra gente... Será que eu entendi aquilo que estava sendo ministrado? Porque se eu não entendi, é porque eu não estou vivendo a palavra, porque eu não estou sendo transformado pela palavra. É porque o Espírito Santo de Deus não está na minha vida. E não se engane, se o Espírito de Deus não estiver na sua vida, quem está? A Islã, eu não gosto de dar moral pro inimigo. Porque assim, quando você erra, tudo é o inimigo. Tudo é o inimigo. Não, porque o inimigo tentou, porque o inimigo... Não. 90% das coisas que nós cometemos de erro é nosso, não é do inimigo. Até porque, quando o inimigo quis zoar Jó lá, o que ele teve que fazer? Alguém pode me responder? Pedir autorização. Se ele quiser atacar a sua vida, ele vai ter que ter autorização de Deus. Então, irmãos, 90% do que não acontece da maneira que a gente quer, ou pior, muito ruim em nossas vidas, é nós que causamos. Só que é mais fácil pôr a culpa nos outros, né? Ô petizinho, eu fiz aquilo lá de errado, o inimigo me tentou. Que inimigo te tentou, rapaz? Você não foi transformado. Você não vive o evangelho que você lê. Você não vive o evangelho que você ouve. E aí você quer pôr a culpa no inimigo. A palavra de Deus fala que ele está aonde? De redor, não ao seu redor. Para ele chegar em você, ele tem que pedir autorização. A transformação faz com que você entenda isso. A transformação através da palavra, não através do coaching, através da palavra de Deus, ela faz com que você entenda isso, moção. Se eu errei, se eu tomei uma atitude precipitada, se eu não orei, se eu não fiz isso, se eu não fiz aquilo, ou se eu fiz isso, ou se eu fiz aquilo, cara, é você. Com raras exceções, irmãos, mas com raríssimas exceções. Não foi você que plantou. Raríssimas exceções. Quem aqui já meteu o pé na jaca e pediu conta do emprego sem ter outra? Eu. 2 vezes. Me arrependo. Não aprendi. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. E depois, com o passar do tempo, a gente foi pagando o preço. Hoje eu tenho um emprego que eu sempre sonhei. Mas, quantos de nós? Quantas vezes coisas simples que Deus falou ao seu coração assim, não vá, e você foi, e Deus zica? Isso é falta de transformação. Porque quando eu entendo a transformação, eu vivo a transformação, eu vivo Jesus. E talvez, irmão, você possa estar aí pensando, né? Fulano que podia ter também participando isso. Não. É só para nós. Hoje é só para nós. Mas na hora que você sair daqui,
Aí tem que ser pro fulano. Aí tem que ser pro ciclano. Aí tem que ser pro beltrano. Porque aí você entendeu que você está passando pela transformação da palavra de Deus, não do pastor XYZ, e você também quer que aquela pessoa usufrua da transformação que ele tem para nós. Então, irmãos, a transformação é algo que nós precisamos ter cada dia mais. Tiago, se quiser subir, já vou finalizar. Cada dia mais, como principal conceito espiritual de nossas vidas. Porque quem é que faz academia? Eu estou fazendo. Você faz academia para o quê? Transformar o quê? Saúde, corpo. Né? A gente faz academia para isso. Você começa a comer mais saudável para quê? Transformar saúde, corpo. A gente não se preocupa com a transformação espiritual. Que é a mais importante. Porque se eu for transformado espiritualmente, todas essas outras transformações que a gente faz todo dia é consequência, é automático. Nós não podemos mais, irmãos, deixar para amanhã, deixar para daqui a pouco. Sabe aquela pessoa que talvez hoje falou, hoje eu vou com você lá no culto e não veio? A última hora empurrou. Essa pessoa, na hora que você sair daqui, você tem que ligar para ela e falar, estou sentindo uma transformação e ela também é para você. Você não sabe o que Jesus pode fazer na sua vida, porque Ele está fazendo na minha. Nós temos 250 lugares aqui sobrando. E se faltar lugar, a gente enche de cadeira aqui, como nós já fizemos. Tiago? Cadeira plástica lá, cadeira plástica aqui, cadeira plástica lá. Se preocupe. Se preocupe em transformar. Se transformar. E, através da sua vida, transformar a vida das outras pessoas. Jesus é transformador. Jesus, Ele faz da minha vida e da sua vida instrumento para transformar. Só que Ele não pode te usar como instrumento se nem você se transformou. Então busquem, reflitam, orem, entreguem. Não sei qual que é o problema que você talvez está passando na sua vida. O que eu posso fazer para te ajudar é te ajudar a orar. Mas se você entender que através da sua oração, através daquilo que Deus tem nos ensinado na palavra dele, através daquilo que Jesus vivenciou e nos mostrou, o tempo que esteve aqui e agora o tempo que ele está lá com o Pai, você entendeu, transformou, você pode ter certeza que essa situação não é nada. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei que nós abdicamos, mas aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que ele já é muito maior. Ele já me entregou muitas coisas, principalmente o amor e a misericórdia dele. Não estou falando de questão financeira, falando disso, estou falando do que ele é para mim. Se ele já me entregou, imagine na hora que eu começar realmente a fazer. Na hora que eu entender essa mudança tem que partir de mim, essa transformação tem que partir de mim. Irmãos, não aceitem mais. Não dê mais ibope para essas coisas que vai afastar as pessoas de Cristo. Não dê mais ibope, porque existem coisas, irmãos. Uma vez eu estava falando com o Ricardo hoje cedo também. Eu vi um psicólogo. Ele é um psicólogo americano, se eu não me engano. E ele estava falando uma coisa. Eles estavam debatendo a mudança do mundo. Como o mundo mudou, né? Talvez os mais jovens não vão ter sentido tanto essa diferença. Mas da minha idade para mais velho, provavelmente sentiu como o mundo inverteu as situações. Eu brinco que o mundo hoje é o seguinte: o feio é bonito, o bonito é feio, o ladrão tá certo, a polícia tá errada, tal. Aí eles estavam debatendo sobre isso. Aí o cara perguntou para ele, mas o que se dá a isso? A resposta dele foi o seguinte: as pessoas, elas não mudaram o coração dela, a índole dela, elas sabem o que é o bem e o que é o mal. Mas quando eu começo a pôr na cabeça deles, diariamente, em todos os momentos, que eu dei como exemplo, o cara lá deu como exemplo, o filme do Coringa. Antigamente, quem que era o mocinho? Quem era o mocinho? Batman. Quem é o mocinho hoje? Quem está no segundo filme? Eles estão querendo mostrar para nós que o bandido é o bom.
Daqui a pouco eles vão fazer um filme onde o Batman é o ruim da história. Já teve, né, Batman contra o Super-Homem. Eles lutavam junto na Liga da Justiça. Como que os caras colocam os dois pra brigar? Vocês veem como é idiota? Mas é sutil. Oi? São as migalhas. São doses homeopáticas. Gotinha por gotinha eles vão colocando na nossa cabeça. Gotinha por gotinha. O Batman não é mais o bom é o Coringa. Quanto tempo faz que não lança um filme do Batman? Estou dando exemplo que o cara deu, tá? Você pode gostar ou não, mas quanto tempo faz que não lança um filme do Batman? Coringa já lançou o segundo. Ele destrói tudo, ele isso e aquilo outro, e ele é o herói do filme. É só passar com doses homeopáticas. Muitas de vocês, mulheres, talvez não concordem com o movimento feminista. Espero que não concordem, né? Porque tem muita coisa no movimento feminista que não condiz com aquilo que nós cristãos acreditamos. Muitas coisas eu acho que, né? Questão salarial, não é nesse quesito. Mas muitos de vocês não se identificam com essa pauta feminista. Mas muitas de vocês escutam todos os dias até o momento que você aceita. Ah, mas isso aqui é verdade mesmo. Por exemplo, a mulher, ela tá no quê? Na submissão do marido. Vocês concordam comigo? Palavra de Deus, não é a Islã. Submissão não é escravidão. Submissão é estar na mesma missão do marido e entender que o cabeça da casa é o homem. O que eles estão fazendo em dose homeopática? Criando competitividade dentro dos lares. Aí quando a mulher e o homem competem, o que acontece? Acaba a família. Vocês entendem? Como depende demais essa transformação de nós. Comecem a enxergar as coisas com outros olhos. Comecem a ver aquele filme que talvez você achou tão bom, tão legal, mas com outros olhos. E tá aqui um cara que é contra esses negócios que a turma fala. Não pode comer maionese da Helmut. Cara, sabe? Não tem nada a ver isso. Mas o que estão tentando colocar na sua cabeça por doses homeopáticas. Qual é a transformação? Eles vão te transformar. Se você permitir, eles vão nos transformar. Qual transformação que você quer aceitar? A transformação de Jesus ou essa que eles estão colocando na nossa cabeça em doses homeopáticas? Gota a gota. Ah, hoje, Ju? Ah, hoje? Não, eu não concordo com isso. Aí eles vão e passam um videozinho no Instagram de uma outra maneira. E você já olha de outro jeito, mas é o mesmo contexto. Aí depois eles vão e colocam um outro videozinho um pouquinho diferente, assim, sabe aquele pouquinho bem diferente? Aí você olha e fala assim, mas não é que tem razão? E aí quando você vai ver, tá indo totalmente contra a palavra de Deus. Aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão fazendo. Ou seja, você não se transformou. Aí como você vai transformar quem está do seu lado? Irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração em novembro do ano passado, sobre transformação, e a gente vem conversando muito sobre isso, eu, o Thiago, o pastor Petit, todos os pastores aqui da comunidade, Ricardo, o pastor Ismael. Desde o meu início de carreira cristã, vamos por assim, que eu comecei em 2007, eu não sou criado em lar cristão, eu brinco, né? Todo mundo sabe que meu pai e minha mãe eram católicos de bola. Ele já é católico, mas nem ia na igreja. Mas, né? Vocês entendem, como eu entendi, que essa, hoje, é a parte mais importante do cristão, além de adorar Jesus Cristo? É a transformação que você vai receber dele e passar para as outras pessoas. E se você deixar passar, talvez não dê tempo de curar, de salvar aquelas pessoas que você tanto ama. Transforma. Se transforma. E transforma. A gente vai fazer o mundo melhor. Amém? Deus abençoe a todos vocês.